Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer mais um exemplo de como calcular o limite de uma função de duas variáveis, ou pelo menos decidir se esse limite existe ou não. Bom, nesse exemplo a gente vai olhar para a função f de xy igual x² mais y² vezes ln de x² mais y². Então, em primeiro lugar, notem que essa função aqui, ela não está definida no ponto 0, 0. Porque se x for 0 e y for 0 ao mesmo tempo, eu não posso calcular ln de 0, 0. Aqui dentro ficaria ln de 0 e ln de 0 não está definido. Então, nessa função aqui, não é possível calcular a imagem do ponto x igual a 0 e y igual a 0. No entanto, nada me impede de avaliar o que acontece quando x e y se aproximam de 0, 0. Será que esse limite existe? Será que tão perto do 0, 0 quanto eu queira eu posso aproximar o que está acontecendo com o gráfico dessa função? Bem, então, importante notar aqui mais uma coisa. Quando eu for calcular esse limite aqui, como é um limite de duas variáveis, a minha primeira tentativa sempre ainda deve ser tentar substituir o x igual a 0 e o y igual a 0 aqui na expressão e ver se consigo calcular esse limite sem nenhuma outra, se esse limite existe já de primeira, assim, eu não preciso usar nenhum outro artifício. Mas aqui ocorre que se eu colocar x igual a 0 e y igual a 0 nos lugares correspondentes aqui, eu vou ficar com 0 vezes ln de quase 0, né? Tá tendendo a 0 aqui. Só que isso aqui, ln de uma coisa que tende a 0 tende a menos infinito. Então, essa expressão aqui é uma forma indeterminada daquelas do tipo 0 vezes infinito. Nós já fizemos exemplos em aula de formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0. Ainda não tínhamos visto nenhuma com esse formato. Bem, então qual é a estratégia? Uma possibilidade é, se eu quero mostrar que esse limite não existe, eu percorreria caminhos, mais de um caminho, e tentaria encontrar valores diferentes para o resultado. Se eu quero mostrar que o limite existe, eu vou precisar de um candidato a limite, e aí eu vou usar a definição para mostrar, ou alguma outra estratégia que transforme esse limite em um limite de uma função de uma variável só. Existe um processo que a gente pode fazer, que é mudar as coordenadas que eu estou estudando esse limite. Nesse caso, como a gente tem um x² mais y², eu vou usar coordenadas polares para fazer essa mudança de coordenadas. Nas coordenadas polares, a gente tem a seguinte expressão: tudo que for x, a gente troca por r cosseno θ, o que for y por r seno θ. Dessas duas substituições, é fácil concluir que x² mais y² é igual a r². O que acontece aqui? Se x está indo para 0 e y está indo para 0, isso é equivalente a dizer que se esse está indo para 0 e esse está indo para 0, então esse aqui também está indo para 0. Esse cara está indo para 0 por valores maiores do que 0. Para quem não lembra, nas coordenadas polares, o r é a distância do ponto até a origem polar. Bom, com essa troca, agora eu posso reescrever o limite que eu quero calcular da seguinte forma. Vai ficar limite quando r tende a 0 pela direita, x² mais y² eu troco por r², ln de r². E tento novamente calcular esse limite. Notem que agora eu tenho o limite de uma variável só tem a variável r. Então, para resolver esse limite, eu posso usar as técnicas que eu conheço lá do cálculo 1 para a solução de limites de uma variável. Nesse caso, eu continuo com uma indeterminação. A indeterminação é do tipo 0 vezes menos infinito. Porém, para uma variável só, eu posso recorrer ao teorema de L'Hopital para resolver esse limite. Só que para aplicar L'Hopital, eu preciso reescrever esse limite da seguinte forma. Isso é a mesma coisa que limite de r tendendo a 0 pela direita, ln de r² sobre 1 sobre r². Quando eu escrevo assim, eu transformo a minha indeterminação, que era do tipo 0 vezes menos infinito, numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0, que é aquelas que a gente pode aplicar o teorema de L'Hopital.
Nesse caso aqui, a gente ficaria com menos infinito no numerador, e quando r tende a zero, infinito no denominador. Quando isso acontece, a gente pode aplicar o teorema de L'Hopital para resolver esse limite. Então, ficaria assim, limite, quando r tende a zero pela direita, deriva o numerador, a derivada do numerador é 1 sobre r ao quadrado vezes 2r, sobre a derivada do denominador. Aqui, a derivada do denominador, como eu posso reescrever isso como sendo r na menos 2, vai ser menos 2 sobre r ao cubo. Aí, eu reescrevo essa expressão aqui, isso é a mesma coisa que limite quando r tende a zero pela direita. Aqui, já posso simplificar um r com aqui, fica 2 sobre r vezes o inverso do denominador, que é r ao cubo sobre menos 2. Simplificando, esse r ao cubo com esse r fica r ao quadrado, o 2 com o 2 eu posso cancelar e eu tenho menos o limite quando r tende a zero pela direita de r ao quadrado. E agora, quando r tende a zero, isso dá zero. Portanto, esse limite, o limite quando xy tende a zero, zero dessa função, vai dar zero. E eu não preciso calcular pela definição.